Muito bem, olha, como eu anunciei para vocês, estou recebendo aqui com muito prazer a presença da Elizabeth Alves Cantarella. Ela foi a primeira joaquinense, a primeira vítima, né, a contrair a Covid-19, claro, foi a primeira vítima e também foi a primeira pessoa a ser curada da doença aqui no nosso município, e ela vai nos contar nesse momento como foi essa difícil experiência de lutar contra essa doença que apavora a grande maioria de nós brasileiros. Beth, é um prazer ver você bem, tá? E tê-la aqui com a gente, viu? Muito obrigado, viu, Beth? Boa tarde. Boa tarde, Adriano. É um prazer estar aqui também com vocês e poder falar um pouquinho sobre essa história que aconteceu comigo. Pois é, Beth. Creio que foi uma surpresa, né? Eu acho que quando você deve ter feito o diagnóstico, né? De saber que você estava com Covid-19, porque foi no começo da pandemia, né? Aqui no Brasil. Então muita gente desconhecia, né, os efeitos da doença. Creio que deve ter sido aí uma surpresa muito grande da sua parte, né? Foi, a gente assim nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? É verdade. Primeiro parece uma coisa tão longe, né? Tão longe da gente, então não dá para pensar muito nisso. É verdade. E a princípio eu tô atribuindo ao fato de eu ter ido a São Paulo e no final de semana passado lá e ter voltado. E eu acho que mais assim, até a viagem de volta, porque as pessoas todas que eu tive contato em São Paulo, ninguém teve o Covid. Não tinha ninguém gripado com isso. Nem as pessoas que me hospedaram, nem as pessoas do curso. Então, na verdade, eu acho que se tiver relação com São Paulo, a viagem de volta é a viagem que tinha pessoas com tosse no ônibus. Eu enfrentei o terminal rodoviário, como eu fui sozinho, fui de ônibus. Então eu acho que dali que pode ter saído alguma coisa, senão aqui de São Joaquim mesmo, né? Porque eu cheguei no domingo e quarta-feira eu comecei com sintomas de gripe. Você ficou quantos dias em São Paulo? Só um final de semana, Só um final de semana, sábado e domingo. Sábado e domingo. Ok. E aí esse quadro meio que gripal começou por volta da quarta-feira. Então já coloquei máscara, já comecei a me preocupar, assim, no sentido, tô gripada, ainda não tinha pensado no Covid, não. Sim. Mas assim, como a minha clínica é anexo à casa da minha mãe, já botei máscara, já tomei uma distância de alguns pacientes. Você é fisioterapeuta, né? Eu sou fisioterapeuta. E já, assim, os mais velhos já estavam parando nessa semana. Foi na semana de 15, 16, assim, segunda-feira foi dia 16. Porque a faixa etária dos meus pacientes, na maioria, é mais de 60 anos. Então, muitos já não foram ao consultório, depois já foram parando. Sei que na sexta-feira, praticamente, eu parei de trabalhar e fiquei em casa, passando o fim de semana com gripe, né? Sim. Na minha cabeça. Sim. Dor no corpo, tosse, não tive febre alta, momento algum. Não. Falta de ar? Não tive falta de ar, um pouco de tosse e muita dor no corpo e a febre foi baixa, não tive complicação respiratória. A questão é assim, que hoje a gente está quase que especialista em sintomas, né? É verdade. A frequência respiratória mudou, que eles dizem que muda mesmo, né? A respiração fica um pouco mais superficial e mais acelerada. Sim. Então, isso eu notei em mim. Perdi o paladar. Eu não estava sentindo nem cheiro nem gosto. Sumiu o paladar. Ficou estranho. Assim, nem a comida apetecia porque não sentia o sabor. Sim. E não sentia cheiro das coisas. Sim. Aí eu não agravou o meu quadro, mas a persistência de uma sensação na respiração que incomodou. Que me levou ao médico, vamos dizer assim. Aí eu resolvi ir ao médico para ver, porque tinha essa sensação de quando eu respirava fundo, parece que o ar ainda não entrava. Não chegava no fundo. Não era satisfatório. Então aí eu resolvi procurar um médico para ver. Ter certeza do que era, né? Aí na ausculta ele já achou suspeito. Aí ele me pediu para fazer a tomografia. Eu fui até a Santa Casa, fiz a tomografia e ali da tomografia ele já me recolheu. O primeiro atendimento foi na Santa Casa? Não, foi no consultório médico. No consultório médico. Consultório particular. Aí ele pediu para que você fizesse uma tomo. Ele pediu a tomografia porque assim, o exame estava demorando os resultados, né? Não tinha o teste rápido. Então, aqui ainda. Então, eles tinham que colher amostras, enviar para Doflutes, voltar, coisas assim. Então, a tomografia também serve como um diferencial para o diagnóstico, assim, estamos quase dentro do caso, né? Então, eu fiz a tomografia, já era totalmente compatível com Covid, e aí eu já fiquei no hospital. Você ficou internada por quantos dias? Fiquei 2 dias. 2 dias em isolamento.
isolamento. O segundo andar da Santa Casa tá pro isolamento, né? Os funcionários recolhem a gente fica ali, né? Segundo o médico, ele me segurou não pela gravidade do meu quadro, mas sim para monitorar, porque tem também essa situação, que lá pelo 6º, 7º dia, muitos casos agravam. Sim. Então ele queria, como eu estava nesses dias, para observar se não teria agravamento do quadro. Okay. Mas aí eu não tive agravamento nenhum. Então ele já me deixou ir para casa no confinamento. Você ficou em isolamento. Isso, no isolamento em casa. Beth, e quando veio o diagnóstico de que realmente era Covid-19, qual foi sua reação? Você ficou com medo? Fiquei, né? A gente fica. O primeiro momento é assim, nossa, complicou, né? Agora eu vou morrer. Pois é. Será que vai complicar? Então, assim, eu falei assim, foi um misto de assim, que bom que eu vim ao médico para ter essa certeza e saber exatamente como eu devo me comportar com essa situação. E ao mesmo tempo falar, que porcaria que eu vim ao médico. Pois é. Porque aí, assim, eu não tô tão ruim assim e vou ter que me fechar. E se piorar, e aí 1000 coisas na cabeça. Sim. Mas eu acho que foi interessante, foi bom ter ido ao médico, porque aí eu vi como eu tinha que me comportar com a minha família, com a rua, com tudo que me envolvia, né? Com certeza. Então, assim, mas dá medo sim. Mesmo que eu não estivesse me sentindo mal, estivesse horrorosa, com falta de ar e tudo mais, você fica com receio. Eu acho que o receio é de piorar, né, Beth? Porque se muitos casos complicam depois de uma semana, né? Eu tava nesse momento, né? Então aí dá uma preocupação sim, mas ao mesmo tempo eu tenho saúde, não tenho nenhum dos fatores de risco, não sou diabética, não sou hipertensa. Sim. Então nada disso eu tinha para me colocar no grupo de risco maior, mas ao mesmo tempo a preocupação vem sim. Bom, então, só resumindo aqui, né, a gente está conversando com a Elizabeth Alves Cantarella. Ela foi a primeira pessoa, a primeira paciente a tratar a Covid-19 aqui em São Joaquim e já está curada, né? Ela disse que deve ter provavelmente pegado a doença numa viagem que fez à cidade de São Paulo. Começou a sentir os sintomas na quarta-feira, né, Beth? E depois, na sexta-feira, procurou o médico e logo em seguida foi feito os exames e você ficou internado na Santa Casa por 2 dias. Na verdade, eu procurei o médico na outra semana. Eu passei o final de semana em casa. E aí, não sei se foi segunda ou terça-feira que eu fui ao médico. Ok. Mas eu estava em casa já, fechada e separada de todo mundo. Pois é. Beth, e como é que foi o tratamento? O tratamento, na verdade, foi bem sintomático, né? Enquanto em casa eu só fiquei na dipirona para tirar o corpo ruim, dor de cabeça, sensação de dor nas costas. E medicamentoso, eu não tomei nada de extravagante, não. No hospital houve necessidade de suplementação de oxigênio ou não? Não teve nada. Inclusive no hospital também, o que o médico me receitou foi uma medicação para ajudar os meus pulmões a se limparem, evitar acúmulo de secreção, que é uma medicação comum. Tava com secreção? Um pouco de tosse seca. E aí, quando eu tomava o Fluimucil, que é o remedinho, né? A tosse melhorava e saía um pouco de secreção. Então, ela ficava um pouco mais produtiva. Isso é bom, que mantinha o pulmão mais limpo. Então, e dipirona, se foi o caso. Lá no hospital, eu tomei uma dosezinha de dipirona. Porque não foi necessário. Eu já estava realmente com... O mal-estar já tinha passado, o corpo já não estava mais ruim. Então, foi só uma dose de dipirona. Não tomei as medicações que eles estão supondo que seriam eficientes para o Covid. Você não tomou a cloroquina? Não sob foi prescrição médica, foi somente isso mesmo que eu tomei. Okay. Eu faço, assim, uso de óleos essenciais, uso de homeopatia, esses tratamentos naturais. Perfeito. Alternativos. Mais medicação, não tomei antibiótico, também não tomei nada disso. Quer dizer, você tratou o sintoma, na verdade? Só ele. Só o sintoma. Fiz bastante, assim, como fisioterapeuta, né? Essa parte respiratória, que eu senti que foi assim, parece que a respiração ficou pequena, então eu fiz bastante exercícios respiratórios, com o estímulo da respiração, melhorando a qualidade da respiração, o tempo de respiração, e isso também ajuda bastante a gente recuperar depois do fôlego, que parece que a gente fica meio cansado. E com os exercícios, essa situação parece que se restabelece mais rápido. Esse cansado que você disse que você sentiu, Beth, impedia de você fazer as suas atividades
pequenas, né? Dentro de casa, atividades normais, não? Não. Na verdade, foi o que mais me segurou no fim de semana, por exemplo, antes da ida ao médico, foi dor no corpo. Dor no corpo. Dor nas costas, dor no pescoço. Agora, essa parte respiratória, a gravidade que eu tive em momento algum me limitou de fazer qualquer atividade. Da rotina da casa, né? Perfeito. Porque fora de casa a gente não teve rotina, principalmente nesse período da quarentena. Ô Beth, mais alguém da sua família manifestou sintomas parecidos com a da Covid? Então, não. Nem quando eu tive o diagnóstico, quando eu já me fechei e depois tive o diagnóstico, separamos todo mundo, né? Mas assim, nem a minha mãe, que teve contato comigo antes de eu parar de trabalhar, foi basicamente quase que uma semana toda. Você mora com quantas pessoas? Eu moro com um marido e 2 filhos. É que o consultório é junto da casa da minha mãe. Perfeito. Então, assim, eu tive muito contato com ela, contato com o Paulo, com os meninos, a minha funcionária, e aí a gente vai crescendo um pouco essa cadeia, né? Mas assim, nem o Paulo, nem a funcionária dele, nem a minha funcionária. O Paulo é o seu esposo, isso, né? Nem os meninos, ninguém apresentou sintomas do Covid-19. Todos ficaram fechados, se colocaram de quarentena, mas ninguém teve sintomas assim da parte, se a gente podia falar, é o Covid. Ninguém não. Isso foi interessante, porque parece que é tão fácil você passar, né? Sim. E não, ninguém nem de casa. A impressão que se passa pra gente hoje através da mídia é que se você chegar perto de uma pessoa que tá com a Covid-19, você já fica contaminado, né? Ontem mostrou uma reportagem que disse que na Alemanha o paciente 0 estava de costas para uma pessoa e a pessoa pediu o saleiro, ele virou de costas e entregou o saleiro, contaminou aquele de trás. E assim a reação em cadeia vai. Mas na verdade é assim, são só se eles passaram todos pelos assintomáticos, porque são pessoas que tiveram próximas de mim, mas não manifestaram sintomas como eu, por exemplo. Essa não foi a experiência que você teve, né? Sim. Isso não aconteceu no seu caso, né? Então a princípio, passou esse período que a gente ficou recluso, nós ficamos 20 dias fechados em casa. Então o Paulo fechou a farmácia, eu fechei o consultório, os meninos não saíram. Sim. E a gente ficou ali, passado esse período que a vigilância sanitária nos autorizou a voltar a circular, que já tinha passado o risco de contaminação de qualquer pessoa. O ciclo do vírus já tinha teoricamente acabado. Aí que a gente foi sair, mas eu vi que ninguém se manifestou nesse período que a gente ficou de quarentena. Então eu acho que ninguém pegou, não. Ô Beth, então essa orientação de você ficar 20 dias, né, de isolamento foi da vigilância sanitária? Foi do médico, da vigilância, de todo mundo junto, né? Na verdade, assim, a gente escutava dizer que era, mas a vigilância, eu respondia uns questionários lá no hospital, para eles terem detalhes de tudo que eu estava sentindo ou passando, e na saída do hospital eu assinei um papel que me propunha essa retirada do ciclo social por 21 dias, para depois eu retomar, porque aí já realmente não teríamos risco nenhum. Perfeito. Então foi a vigilância sanitária junto com o médico que me orientou que ficasse em reclusão. E aí, em todo esse período, você ficou fazendo uso de analgésico apenas para poder... Não, eu saí da Santa Casa, já não precisei Já não precisou mais de analgésico? Nada, eu fiquei em casa assintomática e normal. Só fazendo os exercícios respiratórios, porque eu falei, vamos prevenir complicações, né? Eu não sei se uma fibrose pulmonar pode acontecer, alguma coisa assim, mas sem medicação nenhuma. Aí eu parei já com Fluimucil, não precisei de dipirona e já fiquei, os dias que eu fiquei em casa, eu fiquei normal já. Quer dizer que quando você saiu do hospital, você já estava sem sintomas? Praticamente sem sintomas. Só com um pouquinho de cansaço? Sim. Muito interessante. Praticamente sem sintomas. O último sintoma que desapareceu foi esse, a sensação de cansaço, mas que aí eu já recuperei com os exercícios respiratórios e isso passou. Foi bem legal. E os 20 dias que foram pedidos para que você ficasse em casa, venceu quando, Beth? A data exatamente foi no sábado passado. Na sexta-feira era o último dia que a gente não podia, na sexta-feira santa, né? Foi o último dia que a gente não poderia estar circulando. Aí no sábado eu já podia sair vida normal.
Ok. E você voltou a fazer algum exame para comprovar que você não tem mais o vírus, alguma coisa assim? Não fiz, não foi pedido para mim que fizesse, e ao mesmo tempo eu tô sabendo da dificuldade de estar fazendo os exames, né? Então, não, eu não fiz nenhum exame laboratorial. Mas se você cumpriu aí a quarentena e não apresenta mais sintomas, eu acho que nem tem o porquê fazer isso, né? Teoricamente não, né? Apesar de ser um vírus novo que está inovando vários assuntos aí na saúde, teoricamente não, né? O vírus ele passou o ciclo de vida dele, a gente não contaminou, não levou essa contaminação adiante e as coisas assim pararam por ali, né? Então eu acho que tá tudo resolvido, sim. Roberto, como que você se sente hoje, tanto fisicamente e emocionalmente, com tudo isso que aconteceu? Fisicamente tá tudo certo, tá tudo okay. Bem, tá. Eu falei que foi mais fácil passar pelo drama físico do Covid do que pelo drama emocional que o Covid nos causou aqui em São Paulo. Imagino. Porque, assim, foram muitas notícias fake news, né? Muitas notícias falsas, muitas pessoas, e o mais interessante é que todas as histórias contadas sobre a minha família e sobre nós tinham testemunhas, né? Então, assim, teve gente que viu a polícia me tirando de supermercado. E é mentira isso, né? Assim, viram os meus filhos jogando futebol em praças, viram o Paulo fazendo compras. Então, assim, o pessoal viu muita coisa que não aconteceu, porque a gente não saiu de casa, a gente não eu falo que, assim, só faltava jurar por Deus, né? Sim. Eu não abri nem porta quando foi alguém entregar uma pizza na minha casa, por exemplo. Então, assim, as mesmas pessoas que falaram assim, reclamaram de me ver no sábado na rua, também ouvi isso, que eu já estava circulando, que eu não tinha noção do que eu estava fazendo com a cidade, com as pessoas, né? Essas mesmas pessoas que colocaram críticas assim pesadas, me chamando até de criminosas no Facebook, coisas absurdas, colocaram vídeos, por exemplo, de um senhorzinho italiano recebendo alta no hospital e sendo aplaudido na saída do hospital porque ele foi curado. É verdade. Então, assim, um vídeo de um italiano curado mereceu aplausos de um monte de amém. Eu sair do hospital e estar curada foi vaiada, né? Foi vaiada, recebeu críticas? Recebi críticas pesadas, assim. Eu falei que esse Covid tá trazendo pra gente, assim, um lado muito bonito de ver, de solidariedade, de ajudar, de compaixão, de um se preocupar com o outro. Mas também eu acho que ele está trazendo o pior lado das pessoas, porque, assim, o medo gera muitas respostas. Eu tenho as respostas positivas de me proteger, de cuidar do vizinho, de cuidar da família, mas eu também tenho, o medo causa uma sensação de que, assim, eu tô com medo, eu tô desprotegido, eu preciso achar um culpado, eu tenho que atacar alguém. Então, assim, esse medo das pessoas não é falta de informação, porque isso não está faltando, né? Tá gerando comportamentos que estão mais relacionados com maldade do que com um lado bom que a gente deveria ter nesse sentido de compaixão. Ninguém adoeceu porque quis. Eu fui criticada porque eu fui a São Paulo. Eu fui a São Paulo de máscara, eu fui a São Paulo com álcool gel na bolsa. Sim. Eu não me fiquei colada em ninguém. Mas você foi, então você escolheu. Escolhi ir, não escolhi adoecer. Claro, ninguém escolhe ficar doente, né? E assim, então eu ouvi, assim, foram críticas, assim, muito estranhas, que eu achava que eu não ia passar por isso. Isso foi surpreendente. Da mesma forma que eu não achei que eu fosse pegar o Covid aqui em São Joaquim, ser o primeiro caso, eu também não achei que as pessoas fossem atacar e ter tanta certeza que a gente tinha uma conduta tão errada nessa cidade. O povo criticou muito e eu falo assim, com tranquilidade, foi tudo invenção, mas uma invenção ruim, invenção pro mal mesmo. Foi bem chato passar por isso. E quando eu acho que tá acabando, não tá acabando. Vem histórias novas. Então, assim, toda semana eu fico sabendo de coisas que atribuem a nós, nesse período de quarentena, e que não são verdadeiras. Mas eu resolvi falar assim, eu não vou me preocupar com as pessoas. Sim. Deixa as pessoas se preocuparem com a gente e vão tocar a vida, porque se eu for parar a minha vida por conta desse medo e desses ataques, eu que vou sair prejudicado. Então eu resolvi não me preocupar mais com isso.
Pois é, você fez bem, né? Porque senão você vai sair prejudicada sem dever nada, né? Porque você cumpriu com a sua parte, tudo que foi orientada pelas autoridades médicas, da vigilância sanitária, você cumpriu rigorosamente. E eu, inclusive, ouvi esses tipos de boatos e logo que isso chegou aos meus ouvidos, eu sabia que era mentira, porque eu conheço muito bem, não te conhecia, te conheço apenas por vista, conheço sua mãe, que foi minha professora, mas conheço bem o Paulo, e eu sei que vocês são pessoas muito responsáveis. Eu sabia que isso não era verdade, o que estava sendo veiculado aí nas redes sociais, desde o primeiro momento. Bom, eu quero aqui, vamos ao nosso WhatsApp, algumas pessoas aqui querendo fazer perguntas a você, viu, o Beth, deixa eu ver aqui. Eu gostaria que o pessoal que fosse participar mandasse o nome, tá bom? Por favor. Ela tá dizendo, essa é a minha dúvida, né? Porque falam que não é pra gente procurar a UPA por qualquer sintomas leves, e se ficar esperando em casa, a gente pode piorar, né? Quando é que temos que procurar a ajuda médica? Bom, eu acho que você poderia dar uma orientação, né? Não, é o que eu falei. Enquanto eu achava que era uma gripe, a situação não estava grave, nada, não ficou grave, mas me levou ao médico a persistência dessa questão que eu falei, desse cansaço na respiração. Sim. Como isso, sim, já estava passando já uns dias, passei o fim de semana e não cedeu, foi isso que me levou ao médico. Então, na verdade, foi um sintoma respiratório persistente, apesar de leve. Então, assim, mas eu só fui ao médico por conta dessa onda do coronavírus. Porque se não tivéssemos nesse coronavírus, eu acho que eu não procuraria o médico. Pois é, mesmo porque quando você adquiriu a doença, você estava no começo da pandemia ainda. Hoje não. Então hoje qualquer suspeita e qualquer febre, qualquer sintoma diferente, deve se procurar o médico, né? Vamos ver aqui, temos mais participações aqui, né? Deixa eu ver aqui. Bom, a participação da Sueli, ela tá perguntando para você, né, se ela tá vendo você de máscara aqui através da nossa live, né, o Beth, ela tá perguntando para você se você tá fazendo o uso de máscara rotineiramente, né? Eu tô usando e insistindo para que todos usem lá em casa, né? Mas a gente tá usando máscara direto, sim. Na rua, às vezes até dentro de casa a gente esquece de tirar. Sim, pois é. Mas quando você suspeita que pegou, né, a Covid dentro do ônibus, né? É uma das suspeitas. Eu acho que o mais provável foi que assim, só que aquela coisa, da mesma forma, o ônibus estava vindo de São Paulo, arrastando gente para Campinas, Orlândia, São Joaquim, Guará, Ituverava, Garapava, assim vai, sim, né? É o ônibus da Real, né? Então, assim, você não pode falar, foi assim, foi tal pessoa, foi naquele momento, não dá pra gente determinar exatamente. Mesmo dentro do ônibus, você estava de máscara ou não? Eu não estava de máscara dentro do ônibus, não. Você usou apenas lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Aí, quando uma pessoa dentro do ônibus começou a tossir muito, aí eu coloquei a máscara, mas eu estava sem a máscara na hora que eu entrei. Só que aí eu percebi uma pessoa tossindo bastante. Então aí eu coloquei a máscara, mas vai saber, né, se foi nesse período, se não foi. Pois é difícil saber exatamente onde é que é complicado. Houve o problema, né, não, Beth? É complicado. É difícil. Ô Beth, que recado você deixa aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, né, em relação a todo esse problema? Só respondendo um comentário que teve aqui, que o pessoal perguntou se eu sou doadora de plasma. Sim, o pessoal tá perguntando isso. Ribeirão e São Paulo estão fazendo teste com a terapia de plasma, né? Sim, é verdade. Na verdade, eu recebia os informes, fiquei com vontade de ir, só que você sabe qual foi o meu receio? Eu vou a Ribeirão Preto, vou no HC, dou o plasma e volto para São Joaquim. Ela foi para Ribeirão Preto procurar. Foi lá para trazer Covid para São Joaquim. Então, sério mesmo, eu fiquei receosa de ir e de voltar o bombardeio, né? Lá. Foi para Ribeirão por quê? Precisava ir? Então, assim, até isso eu te falo, quanto que mexeu com a minha vida, a dinâmica da minha vida. Agora, vou ou não vou? Eu quero ir, mas será que eu vou? Eu vou em segredo para ninguém ficar sabendo? Pois é, eu percebo então, Beth, que a fase mais difícil aí, o ponto mais difícil de ter enfrentado essa questão da Covid-19 foram as críticas, então. Foram, porque a doença em si não foi grave. Graças a Deus ela foi tranquila, passou e não deixou sequelas, espero, pelo menos não que eu sinta. Mas assim, as pessoas realmente foram cruéis. E espero que não sejam com os que estão aparecendo aí agora, porque ninguém ficou doente intencionalmente.
Então, assim, isso vai ser inevitável, já se falou muito, mesmo evitando a probabilidade de muita gente ter o contato. Então, a recomendação é tenham cuidado. Realmente usem máscara, limpem as mãos, lavem as mãos, evitem esse contato social. Eu estava na farmácia ajudando o Paulo um pouco no trabalho, e na descida, às 9 da manhã, já tinha muita gente na rua. Agora, tem muito mais gente na rua. Sim. São Joaquim está movimentado. Está muito movimentado. Tem muito movimento. Então as pessoas não estão ligando para o isolamento social, não. Eu acho que, Beth, assim, do meu ponto de vista, eu procuro enxergar essa situação de uma forma mais positiva. Eu acho que não é que as pessoas não estão ligando por isolamento, é a necessidade das pessoas, eu acho que estão levando as pessoas para a rua, né? Pode ser, mas evitar aglomeração depende das pessoas, né? Pois é. Você viu o horário, tem muita gente no banco, não vá ao banco naquela hora, Sim. né? É igual assim, se o isolamento social é para fazer essa curva de crescimento da doença ser mais lento, para não dar pico nos hospitais, é a mesma coisa do banco. Vamos fazer um movimento mais lento, assim, não vai todo mundo na mesma hora. Para evitar um pouco esse se perceber a aglomeração, sai fora, né? Mas assim, o cuidado o aviso tenha cuidado, porque mesmo dentro de cuidados, a gente se expõe e a gente pode cair na doença. Sim. Muito bem, vou trazer aqui uma participação do WhatsApp, pelo WhatsApp do Marcos. Vamos ouvir. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Beth. Boa tarde, ouvintes da Metrô. Adriano, em primeiro lugar, em nome da população de São Joaquim, eu queria pedir desculpa para a Beth aí pelos ocorridos aí das descrições, dos ataques que ela sofreu. Mas também nós temos que pensar o seguinte: o que o executivo mais a Secretaria da Saúde fez para informar a população? A população está um pouco em pânico em questão do Covid, estão assustados, né? Então eu acho que faltou um pouquinho da Secretaria, do prefeito, traçar informações para as pessoas do que está acontecendo realmente, porque tem muita gente ainda que não sabe, e o executivo só cobra a população dos pequenos comércios. Vai lá na frente da Caixa Federal e dos bancos para ver a situação que está. Então a prevenção tem que começar da onde estão os tumultos. Se está tumulto no banco, o que ele está fazendo para fazer isso aí? Para verificar? Não está fazendo nada. Todo dia você vai na fila do banco. Hoje mesmo já tive que ir no banco, tem uma fila enorme lá. O acúmulo de pessoas, isso sim é perigoso. E eu queria perguntar para a Beth também se durante o período que ela esteve incubada com o Covid aí, né? O secretário da Saúde, alguém da Secretaria da Saúde procurou ela para dar o apoio que eles precisavam no momento? Abraço aí. Ok, Marcos, obrigado a sua participação. Pode responder a pergunta dele, Beth, por favor? Dado o meu endereço, eu fiquei sob os cuidados do postinho que serve ao meu bairro. Então as enfermeiras do postinho me ligavam dia sim, dia não, para saber como eu estava, se tinha alguma coisa nova, se tinha acontecido alguma coisa. Me deixaram telefones de contato, celular fixo, caso eu precisasse entrar em contato também. Então, assim, quem me deu suporte e assistência foi esse postinho ali da Lapa, que o pessoal de lá, que todos os dias praticamente, ou dia sim, dia não, no máximo, me telefonavam para saber como é que eu tava. Ok, perfeito. Eu tenho aqui também um comentário da Ellen Tuzzi. Um abraço para você, viu, Ellen? Ela tá dizendo: as pessoas gostam de falar o que não sabe, fico triste em saber que as pessoas gostam de falar muito na vida dos outros, né? Isso é um vício, né, das pessoas. Um abraço a você, viu? Obrigado aí pela sua participação também aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, tem várias participações aqui. Eu quero fazer uma pergunta aqui, Beth, estão fazendo para você. Se fosse ministrado a você a cloroquina, você teria tomado? Sim. Sem problema nenhum. Sim, porque aí assim, não é prescrição do médico que me atendeu aqui, não é prescrição de médico nenhum daqui. Mas eu tenho diversos médicos na família. E todos eles insistiram para que eu tomasse. Sim. Tem uma médica em São Paulo, um em Ribeirão Preto, tem médicos em Araraquara. E os meus primos, que são médicos, a gente conversava e eles falavam, nessa dose, nesse número de dias, dificilmente você teria as complicações da hidroxicloroquina. Sim. Então, na opinião deles, pessoal, se eu usasse
não teria prejuízo, porque eu não tenho grupo de risco em nada para ser complicado. E ao contrário, né? Se eu pudesse ter um benefício, como eles estão vendo agora, né? Estão mostrando, já divulgando um pouco mais de estudos, que eles estão acompanhando, já acompanharam 650 pessoas e começaram no início já a tratar com a hidroxicloroquina e a azitromicina, e eles estão acreditando que isso evite as complicações, até a intubação. Então, assim, eu tomaria sem problema nenhum. Sem problemas. Ok. Luciana Stechini, um abraço a você, Luciana. Tá dando boa tarde aqui. Tá dizendo que bom te ver, Beth. Graças a Deus, né, que você está bem, né? Um recado aí da Luciana. Ô Beth, então eu percebi aí, né, que aí realmente essa questão das críticas, dos boatos, acabou prejudicando muito você, a sua família. E mediante toda essa situação, Beth, como é que está a sua vida hoje? Você está frequentando os locais públicos normalmente ou você está com receio de ser criticada? Eu falei que eu não sei como é que faz aqueles memes que ficam indo e voltando, indo e voltando. Sim. O meme que me permeia agora, assim, as pessoas me olham e dão 2 passos para trás. Então, assim, isso tá comum, de pessoas até interessantes, assim, que eu não esperava, né? Algumas pessoas, elas me olham, elas me enxergam e dão 2 passinhos para trás. Então, isso tá comum, mas deixa pra lá, né? Eu já tô começando a achar engraçado mais do que triste essa situação. Pois é. Eu tô saindo dentro do normal permitido, né? Como a funcionária do Paulo não tá trabalhando, porque o Paulo dispensou ela temporariamente, né? Então, a gente tá indo, às vezes, se o Paulo precisar de ajuda, de dar uma limpada no lugar, alguma coisa assim, né? Então, eu tô indo lá de vez em quando. E mercado, essas coisas, se for o caso. Mesmo porque eu voltei ativa para não deixar minha mãe sair de casa. Sim. Então, assim, eu tenho o suporte da minha irmã, que talvez as pessoas tenham confundido ela comigo no supermercado. Sua irmã é muito parecida com você. Alguma coisa assim. Mas então, quando não é ela, sou eu que a gente tem que dar suporte para minha mãe, né? Então, para ela não sair de casa. Ok, mas você tem ido então ao supermercado, tem saído ao comércio? Eu tenho, é o que eu te falei. Tem gente que já me criticou. Tem gente que te vê com receio. Eles já acharam estranho eu estar na rua. Eu falei, até quando eu vou ficar em casa, né? Vida normal, né? A gente fica doente, a gente sara e segue. O secretário lá do São Paulo, do governo, já não estava trabalhando. Davi, vida normal, o Wipe, né? Davi Wipe, né? Já está curado, voltou ao trabalho normalmente, né? Eu falei que naquela listinha do boletim diário, eles tinham que colocar assim, em observação, isolamento, confirmado, curados. Podia colocar mais um quadrinho naquilo lá. Pois eu também acho, viu? Inclusive o que você está falando aqui, eu já falei aqui no programa, eu também acho que deveria ter isso, viu? Bom, então gostaria de deixar bem claro aqui, né, que a Beth foi vítima da Covid, fez todas as recomendações, seguiu todas as indicações médicas e hoje está muito bem, obrigado, né? Está curada, inclusive trabalhando, né, Beth, na ativa e sem sequelas, que é o mais importante. Não, tudo passou. E vai passar essa fase também, mas passou. Com certeza. Graças a Deus passou. Bom, e um recado importante pro pessoal que está nos ouvindo, sem pânico, né, Beth? Sem pânico. E sigam as recomendações. Eu acho que essas recomendações são essenciais. A gente tem que evitar esse excesso de convívio social. A gente pode levar tudo dentro de uma normalidade mais afastada. As pessoas têm que aceitar isso e dá para viver tudo. Até comércio, de repente, consegue trabalhar melhor. Bom, olha, tá chegando mais perguntas aqui. Ô Beth, eu não posso deixar de trazer essas perguntas para vocês, que eu acho muito importante, né? Porque o pessoal tá muito apavorado. A Neide tá perguntando aqui se você emagreceu, alguma coisa desse tipo, se perdeu o apetite, como é que foi isso? Esse lado. Eu não sentia gosto, não sentia cheiro e também não tava com muito afim de comer, não. Eu acho que eu perdi uns 4 quilos. Eu até brinquei com a minha personal trainer que eu ia fazer o Corona Fitness, que era melhor do que com ela, né? Porque foi mais ou menos uns 4 quilos que foi embora nesse período. Mas é realmente porque o paladar não tem, então você fica com apetite ruim.
Ok. Isso aconteceu, sim. Muito bem. Ô Beth, obrigado, viu, pela sua presença. Fiquei muito grato de você ter aceitado o meu convite e ter vindo aqui falar com a gente. Eu tenho certeza que a sua presença aqui foi muito proveitosa para poder desmistificar muitos preconceitos, né? Para poder tranquilizar a população e ao mesmo tempo mostrar que é preciso ter cuidado e, claro, também para mostrar que você está bem. Sim. Ainda bem, isso tudo serve de lição, a parte boa, a parte que foi desagradável, mas tudo serve pra gente crescer em algum ponto, então com certeza. Foi válida a experiência, com certeza. Muito bom, um abraço a você, Beth, muito obrado, manda um abraço lá pro Paulo também, sim. Tá? Com uma pessoa muito querida, sou cliente lá da farmácia, sempre que eu vou lá a gente bate muito papo, né? Ele é uma pessoa formidável. Um abraço pra você, viu, Beth? Eu que agradeço. Muita saúde pra você. Você também. Obrigado, Beth.